Quem aqui destas já ficou na dúvida na hora de escrever um e-mail, hein? Ai, será que eu coloco vírgula? Será que eu não coloco vírgula? Será que é dessa forma que se escreve? Será que não? Quem aqui, quando manda mensagem de WhatsApp, não se sente um pouco inseguro? Porque, querendo ou não, hoje o WhatsApp é um excelente meio, é um dos meios que nós mais usamos para nos comunicarmos profissionalmente. Quem aqui, diga para mim, já mandou áudio porque ficou com medo de escrever? Hã? É porque você não sabe ortografia, vírgula, pontuação, porque junto, porque separado. É um terror. Quantos de vocês mandam áudio com medo de errar na hora de escrever no WhatsApp? Não é mesmo? A Cláudia, a Valéria, a Mônica, todos estão confirmando. A Kaitie, o Pinho não, a Ângela Pinho, a Joelma, a Arister. No mercado corporativo não se usa áudio. Depende. Você está sendo muito radical. Nós sabemos que não é tão assim, não é mesmo? Exatamente. Quem aqui toda hora entra no Google para saber como se escreve uma palavra? É muito comum. Então, você precisa entender o seguinte: ter um português ruim, preste atenção no que eu vou falar. Ter um português ruim é como ter mau hálito. É uma excelente comparação. Ter um português ruim é como ter mau hálito. As pessoas percebem, falam entre si, mas ninguém conta para você. E muitas vezes as pessoas fazem a captura de tela, ou seja, o print da conversa que elas têm com você, e roda, aquele print roda, aquela imagem roda, só não chega até você. Talvez as pessoas estejam zombando de você e você não saiba. Talvez o que falte a você seja justamente, preste atenção em mim, seja justamente um domínio maior da linguagem. Porque ter um bom português hoje se tornou um diferencial. Veja que absurdo. Um diferencial onde já se viu. Se você tiver um conhecimento técnico excelente, uma outra pessoa também tiver um conhecimento técnico excelente, quem estará na frente? Aquele que tem um domínio melhor da língua. É óbvio. Tanto para falar quanto para escrever. E hoje nós veremos aqui. Nós veremos os erros de português que depõem contra a sua imagem. Português é imagem. Não adianta se vestir bem, não adianta escovar os cabelos, não adianta usar uma maquiagem maravilhosa e cometer determinados erros. Você, por exemplo, você me valoriza, você me admira, por quê? Porque eu tenho o poder da linguagem, porque eu falo bem, porque eu falo com correção gramatical, porque por isso. Você entendeu? Então, meu amor, faça o seguinte: preste bastante atenção na aula, envie esta aula para pessoas. Aliás, será um ato de bondade da sua parte, para pessoas que você sabe, olha, ele é tão esforçado, coitado, tão esforçado, mas com aquele português ele não vai longe. Vou contar a você a história da Carolina. Preste atenção. A Carolina trabalhava em uma empresa não quero falar o nome, em uma empresa do setor automobilístico. Pronto, em uma famosa empresa do setor automobilístico. E a Carolina era muito competente. Ela fazia diversos cursos, se especializava, ela possuía 2 ou 3 pós-graduações. A Carolina era a primeira a chegar, a última a sair. Você conhece alguém assim? Era a primeira a chegar, a última a sair. A Carolina era extremamente esforçada. Falava inglês muito bem.
muitíssimo bem. O inglês da Carolina era excelente, inclusive. Falava inglês muito bem. Mas o português da Carolina, pelo amor de Deus. Até uma piada, no inglês eu sou boa, mas no português eu destroio, que é um erro de português. A Carolina se encaixava muito bem nisso. E um certo dia... e ela era daquelas, eu não sei se você é assim, que quando vai escrever, lê e relê, lê e relê, lê e relê, consulta o Google, fica insegura, demora mais do que deveria. Esse problema dela com o português atrapalhava a produtividade dela. Ela se tornou menos produtiva de tão insegura que era com a própria gramática. Pois bem, fato é que em um belo dia, o chefe dessa Carolina disse a ela o seguinte: eu não posso dar a você a promoção que você deseja, porque o português que você tem, o vocabulário que você utiliza no nosso dia a dia, os erros de português que você comete, tudo isso não condiz com o cargo que você deseja ocupar. Simplesmente não condiz. Eu não posso ter uma pessoa, eu não me lembro mais do cargo, tá? Eu não posso ter uma pessoa com esse nível de linguagem, ainda que você, Carolina, seja muito competente na sua área específica, mas eu não posso dar a você esse cargo enquanto você continuar escrevendo como escreve, falando como fala. Imagine quão triste foi para a Carolina. Anos e anos e anos e anos e anos e anos de estudo, de dedicação. E o que fez a Carolina perder a oportunidade naquela época? O português. Então, meu amor, para que você não seja uma Carolina da vida, eu darei a você hoje dicas preciosas. Eu preciso que você pegue papel, caderno. A essa altura do campeonato, você já tem um caderno para as nossas aulas ao vivo, não é mesmo? Eu espero. Eu quero um caderno só para mim. Por favor. Sou territorialista ciumenta. Um caderno só meu, tá? Então, pega esse caderno, papel lá, pega esse caderno, lápis, caneta, borracha, marca texto. Eu adoro usar isso aqui. Isso me ajuda muito. Aí eu gravo quando eu escrevo. Impressionante. Como eu registro. Água e vamos começar. Tá bom? Vamos começar. Mas antes de começar, você escreverá aqui pra mim uma coisa. Chega de mau hálito. Isso, chega de mau hálito. Escreva. É porque eu vou eliminar o seu mau hálito. Chega de mau hálito. Pelo fim do menos, o que você quiser. Pelo fim do seja, pelo fim do esteja. Você pode escrever ainda: eu quero ser promovido, eu quero ser promovido. Isso. Eu quero... Jojo Todinho está entre nós. Jojo, inclusive, fez o meu curso, o Fale Direito Brasil. Ela é a prova de que... Nossa, mas a pessoa escreveu mau hálito com L. Ai, meu Deus, eu tenho muito trabalho a fazer. Então, vamos lá. Pelo fim do mindá. Ótimo. Ótimo. Sem bafo, sem estresse. Muito bem, Jojo. Isso aí. Jojo, fique conosco. Hoje eu darei dicas preciosas que de fato as pessoas usam vão usar no dia a dia, tá? Eu vou desativar aqui os comentários e vou começar. Vou começar pela escrita de e-mails. Comecemos. Desativando. Olha, quase que eu encerro. Ai, meu Deus. Desativar. Ufa. Pronto. Desativei os comentários. Vamos lá. Vou começar com o ensino de gafes. Chamando a atenção de vocês. Perdão, ensino de gafes não, né?
vou começar chamando a atenção de vocês para algumas gafes que nós cometemos quando escrevemos e-mail. Em primeiro lugar, lá em cima, no e-mail, você coloca lá o que nós chamamos de vocativo. Senhor João, isso é o vocativo, ou seja, você já usa o vocativo em todos os e-mails, tá? Alguns usam erroneamente, outros usam acertadamente. Vamos ver em que grupo você está. Vocativo é a palavra que eu uso para chamar. Vocativo vem do latim vocare, que significa chamar. Então, quando você chama por Deus, você diz: meu Deus, onde foi que eu errei? Meu Deus é um vocativo. Meu Deus, vírgula, onde foi que eu errei? Quando você chama o seu marido de bem, tal qual uma cabra, bem, uma cabra você, bem, vírgula, cadê você? Você coloca a vírgula no vocativo, entendeu? Ou seja, da cabra a Deus, o vocativo será sempre virgulado. Meu Deus, vírgula, onde eu errei? Bem, vírgula, cadê você? E o interessante é que o vocativo é sempre virgulado, independentemente da posição. Apliquemos, pois, essa frase aos e-mails. Senhor João, vírgula, boa tarde. Boa tarde, vírgula, Senhor João. Olá, vírgula, Senhor João, vírgula, tudo bem? Interrogação. Eu não escreveria assim porque é um tanto quanto informal. Olá, vírgula, Senhor João. Entendeu? Então, qual que é o primeiro erro que as pessoas cometem quando escrevem um e-mail? Elas não colocam vírgula no vocativo. Tá. Isso ocorre também nas mensagens de WhatsApp. Nas mensagens de WhatsApp, você comete um erro gravíssimo diariamente. Você queima o seu filme diariamente. Você manifesta o seu mau hálito diariamente. Digamos que se trate do seu mau hálito linguístico. Deu uma ambiguidade. Tá. Você manifesta isso diariamente e ninguém lhe conta. E o problema é que quando a pessoa que recebe esse e-mail ou que recebe esse WhatsApp domina minimamente as regras da língua portuguesa, ela diminui o valor atribuído a você. Então, a partir de hoje, meu amor, você colocará vírgula no vocativo. Tudo bem? Senhor João, vírgula. Vai enviar, quando você for enviar mensagem para o seu marido, lindo, vírgula. Amor, vírgula. Papai, vírgula. Filho, vírgula. Coloque a vírgula no vocativo. Primeira lição. Segunda lição. Em e-mails, você procurará escrever vocativos mais formais. É óbvio que depois que você já passa a ter uma certa intimidade com a pessoa que receberá o e-mail, você pode diminuir a formalidade, mas nunca abandoná-la. Nunca. Trata-se da sua vida profissional. Então, Senhor João é o ideal. Senhor João, Senhora Maria, tá? Ok. Aí vem um erro aterrorizante, que é o tal do venho por meio desta. Anote aí, por favor. Eu vou eliminar essa imbecilidade da sua vida. Venho por meio desta. Anote. Venho. Eu estava tão perto da câmera, talvez vocês tenham até me ouvido engolir, né? Venho por meio desta. Eu queria entender. Eu gostaria de entender. Quem foi o gênio que criou essa expressão? Porque quando a pessoa diz venho por meio desta informar
o recebimento da mercadoria repetitiva. Por quê? Porque é óbvio que quando você diz venho por meio desta, eu sei por que meio você veio. Aliás, o venho por meio desta era usado na época das cartas. Hoje nós escrevemos venho por meio deste, que é uma cafonice, é um clichê. Houve, você sabe, uma época em que eu dava aulas para pré-vestibulandos. E algumas faculdades cobravam, não sei se ainda cobram, a escrita de cartas. Então eu precisava ensinar essa escrita. E o que não havia de aluno escrevendo venho por meio desta, informar o meu apreço, sei lá o que, venho por meio desta, pedir e tal. Então você abandonará o venho por meio desta, ou venho através desta, que é pior ainda, porque o através ele tem sentido de atravessar. Alguns linguistas discordam disso, mas eu sempre vou para o lado mais formal. E o através... conheci Joana através de Tadeu. Está errado, porque ninguém atravessou ninguém, espera-se. Entendeu? Conheci Joana por meio de Tadeu. Eu tenho uma visão mais formal da língua. Então eu corto quando eu vejo isso, quando me perguntam. Venho por meio deste, você eliminará da sua vida para sempre. Isso é cafona, isso é brega, isso é ultrapassado. E você deve pensar o seguinte, que os e-mails, as mensagens de WhatsApp, tudo isso existe para quê? Para nos ajudar, para acelerar a comunicação, principalmente o WhatsApp. E tempo hoje é o que há de mais precioso para todos nós. Eu costumo dizer, em primeiro lugar, é a saúde, em segundo lugar, o tempo. Nós precisamos de tempo. E você precisa economizar o tempo do seu interlocutor, da pessoa que receberá aquele e-mail. Então, nada de ficar enchendo linguiça. Nada do... Em Belo Horizonte nós falamos enchendo linguiça, vocês falam. Nada de ficar escrevendo venho por meio deste, venho através deste, tá? O nome disso aí, isso tem nome. Bengala textual. Palavras ou expressões em que você se ampara para começar a falar. Eu tenho uma aula, inclusive, formidável sobre erros recorrentes em discursos. E as bengalas textuais ocorrem também na fala. Depois, um dia eu dou essa aula para vocês. E aí vem, né? Aí vem. A imbecilidade do momento. Agora é o momento em que, caso você queira filmar a tela, caso a minha produção queira usar esta parte para os nossos anúncios de tráfego, seria, se quiser, será interessante. Vamos lá. Qual é a imbecilidade do momento? Exatamente, a imbecilidade do momento no que se refere à escrita de e-mails. É o tal do espero que este e-mail te encontre bem. Eu queria saber quem foi o imbecil que criou isso. Eu queria saber quem foi. Espero que este e-mail o encontre bem. É uma tradução de um novo jeito de escrever e-mails americano. É um jeito americano, Lá é uma imbecilidade. Só que lá é uma imbecilidade em inglês. Aqui é uma imbecilidade em português. Porque eu lhe pergunto, o e-mail estava procurando alguém? Diga para mim. O e-mail estava procurando alguém para você dizer, eu espero que este e-mail o encontre bem. Isso quando a pessoa não erra no pronome oblíquo átono. Porque em vez de escrever, espero que este e-mail o encontre bem, ela escreve lhe encontre bem. É um horror. Quando eu leio isso, eu julgo a pessoa. Você não? Eu julgo. Julgo. Penso, é um imbecil. É um imbecil. Quem escreve assim só pode ser um imbecil. Então, por favor, não escreva mais nada disso. Outro erro, bobo, não tão grave, mas não custa aprender. É o tal do acuso o recebimento de. Para que você escreverá acuso o recebimento de? Se você poderá escrever
Recebi. Recebemos. Senhor João, recebemos. Para que acusamos o recebimento de? Recebemos, Senhor João. Recebemos. Receba. Receba conhecimento. Receba. Eu tô mexendo muito no cabelo hoje, né? É porque ele tá aqui, ó. Ele fica... Você tá me entendendo? Ele tinha de estar para trás, mas ele precisa crescer 2 dedos. Receba. Receba conhecimento. E, obviamente, você, dependendo do tamanho, da extensão do seu texto, você o dividirá em parágrafos. No primeiro parágrafo, você falará do seu objetivo. Geralmente são 3 parágrafos. No segundo parágrafo, você desenvolverá a questão. E no terceiro, você concluirá. E aí aparece outro erro recorrente em e-mails. O tal do ATT, que as pessoas usam para substituir atenciosamente. Vamos lá. Está certo escrever no fim atenciosamente, vírgula, pelo amor de Deus, com vírgula? Sim, está correto. Atenciosamente, vírgula, corretíssimo. Tá. Mas, Cíntia, eu posso escrever ATT? Não. Por que não pode? Porque ATT vem do inglês inattention to. Inattention to. Na língua portuguesa é AT.TE. AT.TE. Anote aí. AT.TE. Mais de 7.000 pessoas neste momento estão perplexas, porque elas não sabiam que o correto era AT.TE. Sim. AT.TE, vírgula. E aí vem o seu nome na linha de baixo. Ah, precisamos falar sobre o tal do anexo. Anexo em anexo. Como escrever? Bem, o documento segue em anexo. A expressão em anexo não vai nem para o feminino, você não fala em anexa, nem para o masculino, para o plural, em anexos. Não existe em anexos, não existe em anexa. O que existe? Em anexo. Trata-se, pois, trata-se, vírgula, pois, vírgula. Eu gostaria tanto que você soubesse escrever assim. Trata-se, vírgula, pois, vírgula, de uma expressão invariável. Invariável é aquela expressão que não vai para o plural, tampouco para o feminino. Então, a cópia segue em anexo. O documento segue em anexo. As sogras seguem em anexo. Independentemente do que seguir, se for em anexo, será sempre em anexo. Todavia, se você utilizar a palavra anexo sozinho, aí não. Aí você terá de fazer a concordância. Então, o documento segue anexo. As cópias seguem anexas. Entendeu? A quitação segue anexa. Tá bom? Maravilha. Vamos falar agora. Ah, eu duvido que você saiba o que eu vou. Você não sabe. Ah, você não sabe. Quer ver? Quer apostar? Aposte comigo. Aposte comigo. Se você sabe ou não, vamos ver quem vai perder. Depois me conte. Por direct. Sua conduta não se adequa à nossa empresa. Certo ou errado? Se eu perguntei é porque está errado. Mas você fala assim. Sua conduta não se adequa à nossa empresa. Está errado. O verbo adequar é um verbo defectivo. Defectivo vem de defeito. Qual é o defeito do verbo adequar? Ele não é conjugável em todas as pessoas, em todos os modos. Então, você não precisa saber o que é um verbo defectivo. Apenas escreva aí. O verbo adequar só existe no presente do indicativo. No nós adequamos, está certo. Nós adequamos o dia a dia da empresa a tal coisa. Nós adequamos, correto. Vós adequais, olha. Vós adequais, correto.
que não existe, que é o que todo mundo usa. Eu me adequo. Ele se adequa. Não existe. O que não existe, eu me adequo, ele se adequa. Tu te adequas, não existe. Tá? Adequar é verbo defectivo. Adequar é verbo defectivo, tem defeito. Vamos falar do gerundismo? Gerundismo. Gerúndio é aquele verbo terminado em NDO. Cantando, falando, partindo, vivendo, dizendo. Tá. E qual é o problema do gerúndio? Não há problemas em usar gerúndio. Desde que, número 1, você não use excessivamente. Número 2, desde que você não o use erroneamente. E qual é o erro no gerúndio? O gerúndio, esse verbo terminado em NDO, só aceita um verbo na frente. Ele não aceita 2 verbos. Ele aceita só um verbo. Como assim? Eu vou estar transferindo a sua ligação. Eu tenho vontade de matar quem fala assim. De matar. Além de essa pessoa me irritar, essa pessoa demonstra que ela não sabe nada da própria língua, do próprio idioma. Trata-se de um ser humano que nunca será promovido. Nunca. Olha, essa fala foi boa também para usar nos vídeos. Nunca será promovido. Eu vou estar transferindo a sua ligação. E a vontade que dá. A vontade que dá é de falar. E eu vou estar te mandando para... Não dá vontade. Eu sei. Dá vontade. Nós somos chiquíssimos e não falamos esse tipo de coisa. Vamos entender. Ela poderia falar... Eu estarei transferindo? Até poderia. Então, veja só. Não existem 2 verbos antes do gerúndio. O gerúndio não aceita 2 verbos antes. Vou estar transferindo. Erro grave de português. Tal qual falar menos, seja e esteja. Ponto final. Professora Cíntia Chagas Marauquê, maravilhosa, chiquíssima, que eu tanto amo, idolatro, gênio da minha vida. Então eu posso falar, estarei transferindo? Poder pode. Todavia, a gramática deixa bem claro que ao usar o gerúndio com um verbo na frente, que é o correto, você só poderá fazer em um tipo de circunstância, que não é essa circunstância da transferência de ligação. Não. O gerúndio com um verbo na frente só pode ser utilizado para exprimir uma ação que no futuro terá continuidade. Repito, o gerúndio aceitará um verbo na frente se somente se for para expressar uma ação que no futuro terá continuidade. Como assim, Cíntia? Achei bonita a frase, mas não entendi. Você entenderá agora. O que você fará amanhã entre 2 horas da tarde e 5 horas? Entre 2 e 5. O que você fará amanhã? E aí você responde. Amanhã, entre 2 e 5, eu estarei dirigindo. Entendeu? Trata-se de uma ação que no futuro terá continuidade. Eu estarei dirigindo. O gerúndio não exprime continuidade? Sim. Andando, estou andando, estou falando, estou dizendo, estou vivendo. Né? Aliás, eu me expressei mal, perdão. Ele aceita, perdão. Ele aceita o verbo na frente, dando essa ideia de futuro. Eu precisei colocar essa ideia de futuro e me esqueci disso, tá? Porque eu posso falar no presente. Estou andando, estou vivendo, estou falando, estou estudando, é óbvio. Eu quis dizer em relação ao futuro. Estarei viajando, estarei dirigindo, estarei pilotando, estarei cozinhando. Nesse horário eu estarei cozinhando aquele bacalhau. O que é diferente de estarei transferindo? Todo mundo anotou minha correção? Não vá sair por aí dizendo que eu falei errado, tá? Eu me corrigi. Há tempo. Entendeu? Ótimo. Que bom que você entendeu.
É proibido usar o gerúndio? Não. Quando você erra? Quando você coloca 2 verbos na frente do gerúndio. Posso usar um verbo só? Se for para exprimir o futuro, você poderá usar desde que a ação seja uma ação que no futuro terá continuidade. É a mesma coisa que ocorre no presente. Estou andando, tem uma continuidade. Há uma continuidade. Estou vivendo, estou falando. Há uma continuidade. O problema é que a moça lá do telemarketing, por uma tradução estúpida do inglês para o português, fala, estarei transferindo. Como assim? É uma ação prolongada, essa transferência? Pior que é, né? Porque demora tanto. Demora tanto que parece até haver sentido. Falemos agora do verbo fazer. O verbo fazer, quando indica faz verões, quando indica tempo, faz verões lindos na Grécia, por exemplo. Fenômeno da natureza. Quando o verbo fazer indica fenômeno da natureza, ele não vai para o plural. Isso você não usa no seu trabalho, não. Mas você usa a regra do faz ano no seu trabalho e talvez você erre. Faz anos que não vejo João ou fazem anos que não vejo João? Faz 10 anos que trabalho aqui ou fazem 10 anos que trabalho aqui. É o mesmo caso do faz verões. Você também não coloca no plural. Não coloque no plural, não é fazem anos. Assim como em faz verões não há sujeito, e o verbo é aquele que concorda com o sujeito, se não há sujeito, oração sem sujeito, se não há sujeito, o verbo não vai para o plural. Faz verões. Qual é o sujeito? Não existe. Então fica no singular. E da mesma forma, faz anos. Quem é o sujeito? Não há. Não há. Cronos, o Deus, não há. Logo, eu brinco que essa é a regra do fazano, sabe? O Hotel Fazano. Os fazanos são maravilhosos. Os fazanos, e não os fazenhanos. Fazanos. Lembre-se do plural de fazano. Pronto. Plural de fazano. Qual é o plural de fazano? Riqueza, né, gente? Coisa maravilhosa. Fazano. Felicidade. Adoro fazano. Adoro os hotéis, tudo. Fazano. Plural de fazano. Felicidade. Felicidade. Mas além dessa felicidade que você sentirá quando você for lá, diga amém. 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 Isso aí. Quem fala amém atrai, hein? Amém. Então, além dessa felicidade que você sentirá quando você estiver lá hospedado, depois, é claro, de fazer o meu curso, para poder enriquecer, você, perdi o raciocínio, você deverá entender que o verbo fazer não vai para o plural quando indica os anos. Faz anos e não fazem anos. Tudo bem? Aliás, eu acho que foi a Janja que errou isso recentemente. Algum político errou isso recentemente. Não sei quem foi. Foi a Janja? Quer dizer, ela não é política. É, você entendeu. Alguém da política. Foi o Lula? Não sei. Não sei quem foi. Alguém falou isso errado. Ouvi? Faz anos é o correto. E não fazem anos. A regra do faz ano. E quando usa o A com H e o A sem H, você sabe? Então anote aí. O A com H indicará passado. Estou aqui há 10 anos. O A sem H indicará futuro. Daqui a 10 anos, estarei riquíssimo. Diga amém. Amém. Isso. Quem fala amém atrai. Daqui a 10 anos sem H, estarei riquíssimo. Não vamos diminuir esse tempo, né? Daqui a 5 anos estarei riquíssimo. Um bom prazo para enriquecer. Tá bom, daqui a 3 anos, esse A sem H, estarei riquíssimo. Tudo bem? 3 anos? 3 anos. Daqui a 3 anos, A sem H, estarei riquíssimo. Diga amém. Amém. Isso. Maravilhoso. Ah, e existe o A com H, que é do verbo haver. Aqui há muitas pessoas. Aliás, falando do verbo haver, o verbo haver no sentido de existir não vai para o plural, você sabe, né?
Houveram muitos problemas, não. Houveram muitos deslizes, não. Vou contar uma história. Dança dos Famosos, 1910. Estava eu, não esqueço isso, não esqueço essa cena. Estava eu em Búzios, trocando de roupa. Não imagine essa parte da história, por favor. De costas para a televisão. Era a Dança dos Famosos. Faustão pergunta para Carlinhos de Jesus o que ele havia achado da dança da famosa em questão. Rapidamente, Carlinhos respondeu: houveram muitos deslizes, mas ela foi muito bem. E prontamente, o Faustão respondeu: seja na língua portuguesa, seja na dança, sempre há muitos deslizes. Eu imediatamente, eu estava de costas para o televisor. Eu virei. Falei: maravilhoso. Adorei a resposta do Faustão. Resposta que eu daria ao vivo também, porque eu sou dessas. É um furor pedagógico, eu não aguento, eu preciso corrigir as pessoas. Seja no português, seja na dança, sempre há muitos deslizes. O Faustão foi fenomenal. Fenomenal. O verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. É tão grave quanto falar menos, tá? Tão grave quanto. A vista tem crase, a prazo não, você sabe, né? Espero que sim. A vista é uma expressão adverbial feminina e é por isso que ela leva crase. Toda expressão adverbial feminina leva crase. A prazo não leva crase, porque prazo é palavra masculina. Ela vai falar mais de crase? Não. Uma aula de crase demora pelo menos 40 minutos, meia hora, talvez até 1 hora, dependendo. Hoje eu estou mais lenta. Hoje eu demoraria 1 hora, pelo menos. Agradecemos pela preferência. Certo ou errado? Errado. Quem agradece, agradece alguma coisa. Eu agradeço a preferência. É assim que você deve falar com freguês. Gente, falar freguês é interessante, não é mesmo? Freguês, eu adoro falar assim. Freguês, chofer, automóvel. Eu adoro falar, eu acho divertido. Eu falo: gente, onde está o automóvel? Eu não falo onde está o carro. Divirto-me. Cíntia Chaguices. Outro erro muito comum é ao meu ver. Não, a expressão correta é a meu ver. A meu ver. Eu anotei algumas coisinhas aqui, mas eu vou pensando, eu vou lembrando. É quase um bate-papo isso aqui, não, um monólogo, né? Porque não está aberto para vocês. Eu vou me lembrando e vou falando e vejo um objeto aqui e me lembro. Por exemplo, estou olhando agora para a luz. Dar à luz. Dar à luz. Ela deu à luz. Dar à luz leva crase. Mas como você não fez o meu curso, o Fale Direito Brasil, você não sabe, não é mesmo? Regra nenhuma de crase. Celso. Por que dar à luz leva crase? Porque quando o bebê está no ventre da mãe, ele está no escuro. Ele está no escuro. E aí, quando ele nasce, é o momento em que a mãe dá o quê? O bebê. A quê? A luz. Dar o bebê à luz. Esse à luz com crase. E aí você sabe que eu nunca darei à luz, né? Nunca serei mãe. Eu quero falar disso aqui. Não, pra quem não me conhece, o que eu falo, eu não quero ser mãe, só isso. Não tem nenhum problema, não. Aferir versus auferir. Anote. Aferir é diferente de auferir. Aferir é calcular. Vamos aferir os valores que foram pagos. Os valores, aliás, vamos aferir os valores pagos. Para que o que e o foram. Muito mais chique falar vamos aferir os valores pagos do que falar vamos aferir os valores que foram pagos. E auferir significa obter.
O prefeito auferiu excelentes resultados. Aquele prefeito de Sorocaba, né, gente? O prefeito TikToker. Ele consegue aquilo tudo ali que ele diz mesmo? Então é sinal de que ele auferiu bons resultados. Auferiu. O prefeito de Sorocaba auferiu bons resultados. Imagino. Ele é engraçado, né? Aquele prefeito. Bem engraçado, divertido. Prefeito TikToker. Auferiu. Ele pode ser um TikToker, não há problema, desde que ele obtenha os resultados. Depois me conte. Ele auferiu bons resultados? O prefeito de Sorocaba? Auferiu? O prefeito de Sorocaba auferiu bons resultados? Alcançou, obteve? O prefeito de Sorocaba auferiu, entendeu? Eu estou repetindo para que você grave. Tá. Outro erro comum. Nós somos em 5 na empresa. Quer dizer, na empresa não, né? Na família. Ou nós somos em 7 no escritório. Não existe esse em. Nós somos 7 no escritório. Tá? O lucro caiu em 10%. Errado. Para que esse em? Mesma coisa. O lucro caiu 10%. Sem o em. Falando em lucro. Esta foi a primeira etapa de uma mudança significativa que você pode vir a fazer na sua vida, você sabe, né? A primeira etapa. A etapa da conscientização, a etapa do entendimento, a etapa de que falar um português ruim é como ter mau hálito, a etapa em que você precisa, em que você compreende finalmente que você nunca será Dom Perignon enquanto falar como Cidra Cerezer. Nunca. Você pode até ganhar dinheiro, não sei qual é a sua área de trabalho. Talvez você tenha um desses raríssimos trabalhos em que você não precisa se comunicar com maestria. São raros. Um jogador não precisa. Mas, respeitadíssimo, você só será quando você dominar a língua portuguesa. E para isso você precisa de um método completo. De um método eficiente, de um método divertido, de um método que traga de fato o conteúdo para você, porque você na escola fingiu que aprendeu e o seu professor fingiu que ensinou. Nós sabemos, é uma verdade. Agora imagine-se falando como eu. Você não precisa falar de modo tão pausado, é claro. Apesar de que a pausa é chique-chiquíssima. O silêncio é chique-chiquíssimo. Imagine-se falando como eu. Imagine os seus colegas de trabalho morrendo de inveja de você. Aliás, imagine os seus colegas de trabalho perguntando a você, questionando. Ô fulano, como que escreve isso aqui mesmo? Outro dia você disse. Imagine-se sendo referência. Porque as pessoas falam tão mal hoje, meu amor, que se você dominar o que você precisa dominar na língua portuguesa, elas entenderão que você sabe muito. Sim. E o nome daquilo que fará com que você finalmente perca esse mau hálito é o Fale Direito Brasil, o meu curso de língua portuguesa. Eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe que agora é o momento em que eu vendo. Eu sei. Estamos todos carecas de saber. Mas eu não estou vendendo aqui nada milagroso do estilo faça 21 dias e mude a sua vida. Não. Eu estou vendendo a você uma mudança real de tudo. Porque quando você começa a dominar a língua portuguesa, você se torna automaticamente uma pessoa mais culta, mais interessante, porque você passa a se interessar mais. No Fale Direito Brasil, você verá crase, uso da crase, uso da vírgula, uso do este, do esse, do aquele.
Você verá... agora o Fale Direito Brasil tem um módulo em que um professor de literatura, convidado por mim, faz a análise de alguns livros clássicos. Você está me entendendo? Então você em contato com o conhecimento, você passa a ter mais gana de conhecimento. E você passa, é óbvio, a se destacar. Social, econômica e profissionalmente. E o Fale Direito, falando em econômica, é muito econômico. Ele custa R$50 por mês. Você acredita? R$50 por mês. R$50 por mês, um ano de acesso. Ou 497 à vista, você escolhe. R$50 por mês ou 497 à vista. Um ano de acesso. Um ano de acesso, você pode assistir do seu celular, do seu tablet, do seu computador, quantas vezes você quiser, repetidamente, por um ano. E a plataforma Hotmart dá a você a garantia de 7 dias. Então vamos supor que você saia daqui agora, vá até o link da biografia. Gente, as pessoas já estão comprando. Já estão. Olha que coisa maravilhosa. Eu nem falei, vá até o link. Vamos supor que você saia daqui agora, vá até o link da biografia. Clique lá. Clique no curso Fale Direito. E aí você compra. Você tem até a semana que vem, são 7 dias, para pedir o dinheiro de volta com um e-mail. Quero meu dinheiro de volta. Tuf, o dinheiro volta para você. Isso não sou eu quem decide, isso é lei. Não sou eu quem devolve. Aí, ó, você nem sabe que é mais chique falar não sou eu quem devolve do que não sou eu quem devolvo. Não sou eu quem devolve é mais chique. É o Hotmart, tá? R$50 por mês. Mais uma venda. É coisa maravilhosa. Oh, olha. Vá lá. Mude a sua vida de uma vez por todas. Combinado? Vou abrir aqui para últimas perguntas e despediremos-nos. Diga para mim. Quantas pessoas começando a me seguir? Sem perguntas até agora. Realmente, eu explico muito bem. Sem perguntas. E é interessante, é o que eu sempre falo em todas as aulas ao vivo. Já acabou. Você já pode ir lá e comprar. Mas você fica aqui, ó. 5.000 pessoas aqui. Gente, quantas pessoas me seguindo? Estou impressionada. É só isso que eu leio aqui. Fulano começou a seguir isso. Fulano começou a seguir. Fulano começou a seguir. Fulano não, é pra cima. Fulano começou... começou a seguir. Fulano começou... Tudo bem, então, vou dar por encerrada a nossa aula. Saia daqui agora. Vá até o link da biografia, essas 5.000 pessoas que aqui estão. Você deve ir até o link da biografia e por menos de R$50 por mês, menos de uma pizza, você mudará a sua realidade. Muito obrigada e até a próxima oportunidade, que será no curso Fale Direito Brasil. Até lá. Gente, eu não tô sabendo. Tô conseguindo finalizar. Adicionar, desativar. Produção, não consigo. Não tô achando. Desativar pedido, desativar comentários, adicionar moderador, desativar perguntas. Onde que eu acabo aqui? Deu um problema. Eu vou adicionar o moderador
e o moderador acaba com a live. É a primeira vez que eu não consigo encerrar uma live, uma aula. Ai, agora eu consegui. Não estava funcionando. Deve ser um problema no celular.